A insuficiência cardíaca afeta cerca de 30 mil portugueses. Os níveis de mortalidade associados a esta doença são superiores aos cancros mais comuns. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes em todo o mundo. Em Portugal, continuam ainda a ser grandes responsáveis pela mortalidade precoce. Tema para a conversa com o meu próximo convidado, Vítor Gil, médico cardiologista. Olá, professor. Muito bom dia. Temos este caso de muita mortalidade precoce devido a problemas do coração. Qual é a situação em Portugal? Bom, era bom que fossem 30 mil, faltam zero. Mais de 300 mil. E, de facto, os números que temos são baseados num estudo que já tem cerca de 20 anos e é bom termos números mais recentes, mas calcula-se que seja algo dessa ordem e para cima. De facto, é uma situação complexa porque resulta até de uma coisa que é boa. Ou seja, pelo facto de nós tratarmos melhor o infarto de miocárdio e várias outras situações, no fim da linha, há mais pessoas com insuficiência cardíaca, também resultando como consequência da melhoria da sobrevida. Agora, é um problema real e é um problema para o qual existem soluções e eu gostaria de deixar isto. Porque nós temos feito na Sociedade Portuguesa de Cardiologia uma grande campanha de alerta para a insuficiência cardíaca e atualmente evoluímos para um lema a que chamamos coração de esperança. Ou seja, a insuficiência cardíaca não é uma sentença de morte. A insuficiência cardíaca não é uma derrota. A insuficiência cardíaca é uma situação que tem que ser identificada, mas para a qual há esperança. Há tratamentos que passam por medicamentos, que passam por aparelhos que se colocam, que passam por cirurgias. Ou seja, o problema da insuficiência cardíaca é, por um lado, a pessoa reconhecer que os sintomas de cansaço progressivo, de falta de ar, de inchaços nas pernas, não são coisas da idade, ou podem não ser coisas da idade, podem ser várias patologias, entre as quais a insuficiência cardíaca. O médico de família é o primeiro nível de avaliação dessa situação, que uma vez reconhecida, deve ser orientada e nós temos esperança a dar às pessoas. Portanto, não é um motivo de tristeza e de derrota, mas é uma oportunidade de futuro. É isso. Esse tema, esse lema, coração de esperança, que nós lançamos agora. Temos novos meios de diagnóstico e novas terapêuticas? Sim, os meios de diagnóstico cresceram imenso e neste momento há, por exemplo, os meios de imagem, portanto, quer a angiotaca, a ressonância magnética, deram-nos muitas outras possibilidades, para além da ecocardiografia, que é realmente um meio que evoluiu imenso e que nos dá informações completamente novas em relação àquilo que se passava há décadas atrás. Mas o tratamento também evoluiu. Nós temos vindo a verificar que nos últimos anos tem havido novos tratamentos e ainda recentemente apareceu mais um novo tratamento, um medicamentoso, um medicamento que tinha uma indicação na diabetes e que começou-se a ver que na diabetes, que é uma situação que também se acompanha do risco de aparecimento de insuficiência cardíaca, esse risco diminuía-se muito. Então, testado o medicamento apenas em doentes com insuficiência cardíaca, verificou-se que os resultados eram muito bons. Portanto, mais uma arma terapêutica no que diz respeito aos medicamentos. Todas essas armas terapêuticas, e neste momento temos várias que prolongam a sobrevida, todas elas juntas permitem dar aos doentes com insuficiência cardíaca, de facto, a esperança de uma maior sobrevida, de um menor número de internamentos e de um alívio de sintomas. Em relação a exames, devemos fazer exames ao coração com regularidade? O eletrocardiograma, por exemplo? Claro, a recomendação que se faz é quando se chega àquela idade em que os senhores se aproximam da menopausa e que os homens chegam por volta dos 50 anos nos homens, nas mulheres um pouco mais tarde, 55 anos, por volta dessa idade, deve-se fazer de facto um check-up cardiovascular. Porquê? Há uma doença das artérias, que é a aterosclerose, que é uma doença que começa a aparecer cedo, começa a aparecer por volta até dos 30 anos de idade e vai evoluindo de uma forma perfeitamente silenciosa. Mas nessa altura já pode ter alguma expressão. E a avaliação dos fatores de risco, se a pessoa tem colesterol alto, se o açúcar começa a estar alto, o peso a mais, o sedentarismo, todos esses fatores de risco podem levar ao desenvolvimento dessa doença e a detecção da presença de doença na parede das artérias pode levar a que se tenham atitudes mais agressivas de controle dos fatores de risco. Professor Vítor Gil, muito obrigado pelas explicações, por ter estado aqui connosco no Bom Dia Portugal. Muito obrigado.